Olá, queridos, bem-vindos. Ótima noite para você. Deus abençoe. Vamos chegando. Vamos começar o nosso culto, amém? Pai querido, te damos graças. Estamos reunidos aqui em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, precioso de Deus, toma nossas vidas nesta hora, Senhor. Deus continua a trabalhar em nossos corações, a nos formar, a nos preparar, Deus, cada dia para vivermos uma vida que glorifica o Teu nome. Te exaltamos, te engrandecemos, te damos graças. Como te damos graças? Graças a Deus. Graças a Ti, ó Pai. Graças, Senhor Jesus. Graça pela graça imensa, graça pela misericórdia, graças, Senhor, pelo amor, graças, Senhor, pelo sustento, graças a Ti, Senhor. Derramamos nosso coração no Teu altar, declaramos a nossa confiança em Ti, Senhor, e oramos para poder continuar Te enxergando, para Te seguirmos cada vez mais de perto, Pai, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, mas decidi largar tudo e parar. Deus conhece a tua estrutura, a nossa, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as lágrimas e mandou te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Deus te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Amém, Jesus, sim, Senhor, eu vou te honrar. Amém. Oh, Senhor, voltar ao mar alto, a dependência de Ti, Pai. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colhe todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. E eu vou te honrar. Aleluia, Senhor. Amém, amém, querido. Aleluia, Jesus. Continua crendo. Amém. Te adoramos, Jesus.
para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Oh, Jesus. Quem mandou você parar? Sobe para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Amém, Senhor Jesus. Te damos graças, ó Pai, porque o Senhor sempre nos desafia, Pai, a vivermos uma vida pela fé. Senhor, e o mar alto, Senhor, é o lugar onde muitas vezes estão os nossos medos, estão as nossas frustrações, mas é ali que o Senhor faz os maiores milagres em nossas vidas. Senhor, nos dê a graça de enfrentar os medos e frustrações com uma renovada fé, Senhor, com os olhos em Cristo Jesus, Senhor, e vivendo o nosso propósito para a glória de Deus. Amém, irmãos? E é justamente sobre o mar que eu quero ler com vocês aqui em Marcos 6, 45 a 52. Marcos 6, 45 até o verso 52. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia as multidões. Nesse momento, Jesus estava com os discípulos pouco antes dessa situação aqui do mar, num lugar onde ele estava querendo descansar com os discípulos. Mas não teve jeito. O lugar que eles escolheram, o povo descobriu, foi atrás, e Jesus pregou para eles durante um bom tempo, ensinando verdades do reino de Deus. E ao final, além de pregar, mesmo cansado, e os discípulos ali também, ele ainda acrescentou que eles não deixassem o povo voltar faminto, não deixassem eles passar fome. Eles estavam longe de casa e não tinham onde comprar mantimento. E aí então Jesus faz a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. E depois dessa primeira multiplicação, ele manda que os discípulos entrem no mar. No verso 46. Tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. Vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-a andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu. Não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Queridos, eu quero destacar nessa passagem aqui de Marcos 45 a 52 alguns aspectos que, apesar de muito conhecido, pode passar batido para nós aqui essa passagem. Então Jesus ficou em terra, mandou os discípulos entrar no mar, passar para o outro lado. E no verso 42, quando ele estava orando lá em terra, né, no final da oração, a Bíblia diz aqui que vendo-os em dificuldade a remar. Primeira coisa que eu queria dizer para você, e que isso deve servir de consolo para nós, é que o Senhor nos vê quando nós estamos em dificuldade para remar na vida. Posso ouvir um amém? Amém? É um consolo ou não é? Olha que coisa tremenda. Verso 48. Vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento era contrário,
por volta da 4ª vigília da noite, veio com eles, andando-lhes por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Então, o primeiro ponto que eu quero enfatizar é esse, que Jesus nos vê quando nós temos dificuldade de remar. Dificuldade de remar aqui simboliza a experiência que os discípulos estavam passando ali, literalmente, mas ela representa para nós os nossos momentos que nós estamos com alguma dificuldade de remar. Talvez você esteja tendo dificuldade de remar em alguma área da sua vida. Está difícil remar, né? Você rema, rema, rema e parece que não sai do lugar. Rema, rema, rema e não chega a lugar nenhum. Rema, rema, rema e a escuridão não passa, não é? E o medo aumenta, a preocupação, ou seja, você está usando todos os seus recursos e permanece na mesma situação. E Jesus viu isso, viu que os discípulos estavam com dificuldade de remar. Primeiramente, é uma boa notícia. Amém ou não? Eu quero que você saiba que Jesus está vendo a sua dificuldade em remar. Jesus está vendo aonde você está tendo dificuldade de remar. Posso ouvir um amém? Segundo, nós vemos ali que ele veio ter com eles. Veio ter com eles, andando sobre o mar. Mas tem uma expressão aqui que é muito especial no final do verso 48. Diz, queria tomar-lhes a dianteira. Essa expressão que Marcos usa aqui, ela chama muita atenção. Porque Jesus, o que ele queria fazer? Ele queria tomar a dianteira. Interessante, né? Jesus queria passar à frente deles. Qual que era a intenção de Jesus? Passar à frente deles. Por quê? Porque se eles vissem que Jesus estava andando sobre a tempestade, eles teriam a confiança maior. Se eles vissem que Jesus estava vencendo a tempestade, que aquela tempestade não estava fazendo mal nenhum, a fé deles seria maior. E queridos, a nossa comunhão com Deus, nossas orações, nossa alimentar da palavra, nosso ouvir a voz do Espírito Santo, tem como propósito, um dos objetivos, é nós vermos aonde Jesus está. É nós vermos, antes dele fazer algo por nós, é nós vermos quem ele realmente é, o poder que ele realmente tem. Porque eu percebo aqui quando diz a palavra que ele queria tomar a frente, é que Jesus queria ajudar os discípulos, porque ele viu que eles estavam em dificuldade a remar, e ele queria ajudá-los, mostrando quem ele era e o que ele estava fazendo, o poder que ele tinha. Porque nesse momento, eu não vejo Jesus aqui fazendo nada por eles, a não ser vir andando sobre o mar e querendo, foi aproximando, estava lá bem longe, de repente foi chegando, e ele não ia entrar no barco. A impressão que eu tenho é que ele não ia entrar no barco, ele queria passar adiante. Né? Jesus estava andando no meio da tempestade, por quê? Porque a tempestade não representava nenhum problema para ele. E Jesus queria passar à frente, olha só que coisa diferente. Jesus queria passar à frente, andando sobre o mar, né? Não sendo incomodado pela tempestade, que os discípulos vissem aquilo e tivessem tranquilidade, tivessem confiança. Meu Senhor está indo ali, ó. Meu Senhor está indo logo ali a mim adiante, eu vou segui-lo. Não é? Com as ondas contrárias, com o vento contrário, com tempestade, mas ele estava ali. A intenção dele, até aqui, não era de mandar parar o vento, a tempestade, nada disso. E queria que os discípulos, não é? Por isso que Marcos diz que ele queria tomar-lhes a dianteira. Ou seja, o que Jesus queria aqui é
mostrar, dar o exemplo do que ele tem poder de fazer, de quem ele é. E queridos, isso faz falta para nós. É a revelação da palavra, é a comunhão, a adoração a Deus que abre os nossos olhos para ver quem ele é. E quando nós conseguimos ver quem ele é e o que ele tem poder de fazer, queridos, nosso coração descansa. Não é? Eles deveriam... Essa é a reação que Jesus esperava. Por isso que depois, aqui em Marcos não fala, mas em Mateus fala que ele repreendeu o vento, né, mandou as ondas se acalmaram, mas Jesus os repreendeu dizendo, por que duvidaste, homem de pequena fé? Né? Jesus repreendeu. Por quê? Porque a intenção dele não era parar o vento, fazer cessar a tempestade. Ele queria passar adiante deles, vencendo o vento contrário, vencendo a tempestade, não é? Não sendo afetado por ela. E que os discípulos vissem aquilo e fossem mesmo no meio da tempestade. Não é? Quem está entendendo o que estou falando? Porque a tempestade nos perturba muito. O vento contrário nos deixa alterados. Mas não deveria. Não deveria. E eu vou falar mais ainda sobre isso. Então, no verso 49 seguindo, né, que Jesus, 48, diz que queria passar adiante. Eles, porém, vendo sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, quer dizer, o que Jesus queria fazer não deu certo. O que Jesus de fato queria fazer não funcionou, porque ele apenas queria passar à frente deles com tempestade e tudo, com vento e tudo. E que eles o vissem, o reconhecessem, entendessem que era o seu Senhor e não tivessem mais medo, só pelo fato de estar olhando o exemplo dele, o que ele estava fazendo ali. Mas a coisa ficou pior, porque eles não reconheceram Jesus e ainda pensaram que ele era um fantasma. Não é verdade? Mas o que nós tiramos daqui é o que eu disse agora, que Jesus queria, com a força do exemplo, inspirá-los, com a força da visualização daquela o comportamento de Jesus, que eles pudessem confiar, ficar tranquilos e simplesmente avançar, né? Mas todos ficaram aterrorizados no verso 50, e Jesus lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Né? E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Então Jesus só subiu aqui no barco porque o que ele queria de fato fazer não deu certo. Já tinha lido e entendido o que eu estou te falando agora? É o que está na Bíblia. Jesus subiu no barco depois que eles não conseguiram aproveitar o que Jesus estava querendo fazer. A intenção dele era simplesmente passar na frente do barco deles, andando sobre a tempestade. Mas eles não o reconheceram, tiveram um entendimento totalmente equivocado a respeito dele, que ele era um fantasma, né? E ficaram aterrorizados. Quer dizer, o que Jesus queria não deu certo. Certo? Ou seja, tinha um problema nos discípulos ali. E olha só. Então, no verso 51, subiu para o barco para estar com eles e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos. Agora presta atenção que eu vou encerrar aqui com um detalhe importantíssimo. Que só Marcos que mostra isso. Só no Evangelho de Marcos nós vemos esse detalhe. Final do verso 51 diz: ficaram entre si atônitos, 52, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava como endurecido. Olha só,
Estou provando aqui para você que a intenção de Jesus não era entrar no barco, nem mandar o vento quietar, nem a tempestade parar. A tempestade parou, o vento cessou, o mar tranquilizou, Jesus entrou no barco, mas não era isso que ele queria fazer. Ele fez porque os discípulos reagiram mal, não tiveram fé, não confiaram, né? Ficaram aterrorizados, tiveram uma interpretação errada de Jesus como um fantasma. E a Bíblia diz aqui no verso 52 que eles ficaram atônitos. Por que eles ficaram atônitos? Eles não entenderam nada porque não havia compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Que milagre dos pães? O milagre dos pães que tinha acontecido algumas horas atrás. Tinha uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, né? Eles tinham 5 pães e 3 peixes. Não era nada para aquele tanto de gente. Jesus deu graças a Deus, mandou o povo distribuir lá em grupos. E depois de dar graça pelos pães, de agradecer a Deus, entregou para os discípulos e mandou eles sair distribuindo para o povo. E todos os 5.000 homens, mulheres e crianças que estavam, 5.000 homens, mais as mulheres e crianças que estavam ali, todos eles, são a multidão, né? Comeu e ainda sobraram, queridos, 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. Ou seja, Jesus tinha feito um milagre tão grande, não é? E a Bíblia diz que eles não tinham compreendido o milagre. E o que eu concluo aqui com você? É que se nós não entendemos, se os nossos olhos não são abertos para conhecer o poder de Deus, para confiar no poder de Deus, no milagre que Deus fez na nossa vida, na próxima situação que a gente tem que enfrentar, volta tudo na estaca zero, que a gente fica perturbado, aterrorizado, com medo novamente. E o que Jesus só quer fazer, às vezes, querido, é passar na nossa frente. Ele vê, como eu mostrei para você, né? Ele vê que nós estamos tendo dificuldade para remar, certo? Ele vê que nós estamos tendo com dificuldade para remar. Verso 48. Ele vê. Mas ao contrário do que nós normalmente pensamos, quando ele nos vê com dificuldade de remar, o que ele quer fazer? Ele quer que a gente tenha um modelo muito claro para nós, uma imagem nos nossos olhos, no nosso espírito muito claro de quem é Jesus e o que ele pode fazer. Jesus, quando os discípulos estavam tendo dificuldade de remar, não os deixou sozinhos. Ele foi até onde eles estavam e queria passar adiante do barco deles, andando sobre as águas, sem ser afetado pelo vento, nem pelas ondas, nem pela tormenta, nada. E era essa a intenção de Jesus. E que quando eles vissem essa cena, eles tivessem fé, confiança e pudessem remar com fé e confiança até chegar do outro lado, sem temer, sem ser dominados. Mas eles ficaram mais perturbados ainda, eles ficaram mais aterrorizados ainda. E conclui Marcos essa passagem dizendo que eles ficaram assim porque eles não tinham compreendido os milagres, o milagre dos pães. Ou seja, quando a gente não aprende com o milagre que Deus faz na nossa vida, porque quando Ele faz na nossa vida, querido, milagre, Ele está mostrando para nós o poder dEle e que nós podemos confiar nele, para que na próxima nós só tenhamos a imagem, na próxima situação que nós tivermos que lidar, a gente não tenha que partir do zero novamente, não é? Do apavorado, do medo, não, mas que nós possamos confiar, ter a imagem de Jesus passando à frente do nosso barco. Então, quando Jesus nos vê a remar com dificuldade, Ele sempre vem na nossa direção e Ele passa na nossa frente, amém?
E Jesus passa à tua frente hoje outra vez. Jesus passa à tua frente em todo conflito que você está vivendo. Certo? Jesus passa para que nós possamos olhar, para que nós possamos ver com os olhos da fé e falar: Senhor, Tu és o Senhor. Tu és poderoso sobre essa situação. O Senhor faz uma multidão de mais de 5.000 pessoas se alimentarem com 2 pedaços, 5 pães e 3 peixes, e ainda sobra 12 cestos. Não tem explicação, é algo sobrenatural. É algo que nós não sabemos como, mas nós vimos algo sobrenatural. Você já viu algo sobrenatural na sua vida? Quando Deus faz algo, quando Ele fez algo sobrenatural na nossa vida, era para que nós aprendêssemos quem Ele é. Porque talvez na próxima vez, a única coisa que Ele quer que você faça é continue confiando, continue crendo, continue remando, sem ficar apavorado, mas confiando nele. Que cada um de nós possamos, nessa experiência que pode estar passando ou na próxima, que Deus nos dê a graça de não sairmos da estaca zero novamente, mas que nós já tenhamos aprendido, que nós nos lembremos do milagre que Deus já fez na nossa vida lá atrás, e aquilo sirva de um patamar mais elevado, de uma posição mais elevada, que a gente comece, que a gente inicie, né? Não da estaca zero, mas acima do que nós aprendemos, daquilo que foi impactado no nosso espírito, que gere confiança, que gere fé, e nós possamos continuar remando confiantemente que vamos chegar do outro lado. Amém? Espero que você tenha compreendido essa mensagem. Ouça mais uma vez, compartilhe com quem você pode desejar que ouça também. E aí nós vamos crescer, nós vamos amadurecer na nossa jornada, na nossa missão de seguir o nosso Senhor. Amém? Pai querido, obrigado pela Tua palavra. Meu Deus, muitas vezes nós voltamos à estaca zero. O Senhor faz tanta coisa por nós. Ficamos impressionados com o Teu livramento, com a Tua proteção, com a Tua provisão, com o milagre que o Senhor fez. E na próxima vez que nós temos que enfrentar uma situação, nós voltamos à estaca zero. Tem misericórdia, Senhor. Que o Senhor não tenha que dizer para nós, homens de pouca fé. Não, Senhor, nos ajuda a ser pessoas que estão aprendendo, estão entendendo, estão crescendo em confiança, em fé, e possamos apenas Te seguir, mesmo com vento, mesmo com tempestade, mesmo, Senhor, em meio a situações difíceis, possamos confiar, continuar remando, Te seguindo, até chegarmos do outro lado, onde então estaremos todos juntos novamente. Em nome de Jesus. Amém, querido? Deus te abençoe. Que o Senhor dê graça ao seu coração. Que essa fé cada dia seja maior. Que o Senhor te ajude. Lembre-se sempre que Ele te vê quando você está remando com dificuldade. E Ele vem, mas Ele passa adiante para ser o nosso exemplo. Aquilo que está enchendo os nossos olhos e o nosso coração. Nós possamos confiar e apenas segui-lo. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Uma ótima semana. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.